Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar aqui uns 15 minutinhos ouvindo, debatendo sobre doutrina espírita. E hoje, nessa linda manhã de quarta-feira, 3 de agosto de 2022 de Nosso Senhor, estamos dando início, propriamente dito assim, à aula número 1, aula 1 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Você já deve ter assistido a aula introdutória, ou aula de número 0. Lá eu explico os pormenores, de como será esse estudo. Para aqueles e aquelas que já estão acostumadas e acostumados com a obra A Gênese, que terminamos há bem pouco tempo, deixa eu prestar alguns esclarecimentos. Porque nesse nosso estudo de O Céu e o Inferno, nós procederemos de maneira diferente. Primeiro, e o que chamará de pronto mais atenção, é a quantidade de tempo, é o espaço, é o tempo do vídeo. Lá na Gênese eram vídeos de 1 hora. Dessa vez nós faremos vídeos de 15 minutinhos. Uma aula ou outra talvez se estenda a 20 minutos, pode ser que chegue a 30 minutos. Eu prefiro entender assim, nós não ficaremos amarrados ao tempo. O meu objetivo serão vídeos pequenos, sabe? Por quê? A Gênese, eu já expliquei isso, eu acho que na aula anterior, na aula introdutória, a Gênese, por ter um conteúdo muito científico, menos de 1 hora seria complicado. Já aqui no Céu e Inferno, é muito interessante, porque nós debateremos doutrina espírita, assim, talvez no mais profundo da sua filosofia. Então, nós não precisaremos, muito provavelmente, de adentrarmos a tema muito científico, não. Salvo algumas partes, tá? Então, nós faremos vídeos pequenos. Como sempre, não teremos pressa alguma. Vamos conduzir o nosso estudo com muita calma, com muita tranquilidade, com o objetivo de cada videoaula, a partir de agora, é nos deixar a todos com um conteúdo para que possamos refletir durante a semana, para que possamos refletir e assimilar. Vamos entender a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, como uma assimilação da doutrina espírita, Vamos assimilar a doutrina espírita, por assim dizer. Então, já começando, tá? Já iniciando a obra, a primeira parte do livro O Céu e o Inferno é doutrina, Intitula-se, a primeira parte é doutrina. E aí nós vamos falar sobre o futuro e o nada, começando hoje, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas comunicações, e aí já vem muita mediunidade, Aí a primeira parte termina com a proibição de evocar os mortos. Olha só, a doutrina espírita ela compõe-se de 5 obras basilares, digamos assim, o arcabouço fundamental da doutrina espírita é o que nós costumamos chamar de o Pentateuco espírita, E o livro Céu e Inferno é o penúltimo livro desse Pentateuco, tá? O último livro foi o que nós, inclusive, terminamos de estudar, a Gênese. Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o 4º livro da codificação é esse que nós estamos começando a estudar. Por que é importante ter isso em mente? É que quando esse livro veio a lume,
quando esse livro, O Céu e o Inferno, foi publicado, a doutrina espírita já estava muito bem estabelecida. Já tínhamos o livro dos Espíritos, que traz aí o resumo filosófico, científico, religioso, doutrinário de toda a obra. Já tínhamos o livro dos médiuns, aquilo que é a cartilha de todo ser humano que possui mediunidade. E já tínhamos o Evangelho também, né, que é o código moral, a conduta moral de todo cristão, a conduta moral de todo cristão. E como o Espiritismo kardecista, né, ou kardeciano, como queira, como ele é inerentemente cristão, né, pois a moral escolhida pelos espíritos superiores foi a do Cristo, por ser a mais perfeita, então esses 3 livros iniciais, eles marcam já uma solidificação muito grande na doutrina. O Céu e o Inferno, na verdade, a primeira grande parte, que é de estudos, né, ela trata de reflexões sobre tudo que já foi feito até aqui, e a segunda parte é a parte experiencial, né? É a parte de relatos, é a parte na qual os próprios espíritos vêm nos dizer o que passaram no mundo dos espíritos. Desculpa. O que nos leva agora necessariamente a reduzir a doutrina espírita aos seus axiomas, né? Quando você estuda a doutrina espírita de maneira séria, de maneira diligente, de maneira muito muito segmentada, de maneira muito sistemática, esse é o termo, você conclui necessariamente os 5 axiomas nos quais a doutrina espírita é baseada. E isso é fundamental, fundamental. Nós vamos ver daqui para frente que tudo é baseado nesses 5 princípios. Primeiro, a existência de Deus. Existe Deus, único, soberanamente bom e justo. Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E todos os atributos ligados a Deus. E só dá para falar isso. E só dá para entender isso. Gente, não tem como compreender Deus. É impossível. Não tem, não percam tempo, eu preciso entender Deus. Não dá para entender. O que podemos fazer é admirar, contemplar, e aqueles que se dedicam à ciência é estudar as obras de Deus, que é a criação, é o universo, desde o maior conglomerado galáctico que exista, até a menor das partículas subatômicas que possa existir. Então, quem se dedica a estudar isso, está estudando a obra de Deus. Não dá para compreender Deus, não tem como. Mas podemos sim, através da ciência, compreender a obra dele, através do amor ao próximo, através da caridade, através da dedicação ao bem. É a nossa escalada rumo ao bem, né? A Deus propriamente dito. Depois vem o segundo princípio da doutrina espírita, o segundo princípio, que é a existência do espírito. E aí é fundamental para o início dos nossos estudos, né? A existência do espírito. Nós somos espíritos imortais. Eu, você, todos que estão aqui nos assistindo, todas as pessoas do mundo todo são espíritos imortais, que no momento estamos vivendo esse drama da nossa vida, né? Que é o drama da existência humana. Terceiro princípio, pluralidade das existências. Nós vivenciamos na matéria diversas vezes, já tivemos diversas existências, teremos outras tantas quantas existências e voltaremos à matéria por tantas vezes quantas forem necessárias. Isso é o princípio da reencarnação. A doutrina espírita não só acredita, como pesquisa, dá fé. Esse livro mesmo que nós estamos começando a estudar, anota, demonstra, inclusive cientificamente, a veracidade da reencarnação.
E aí vale também, na reencarnação está embutido já aí a pluralidade das existências, é óbvio, é o princípio, e a existência de mundos habitáveis, né? Sim, encarnamos no planeta Terra, mas certamente devem existir outros planetas aí no firmamento que possa servir de morada ao espírito na carne. Não vamos esquecer que o próprio Jesus diz lá em João, né? Crede em mim, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo diria. Depois temos o quarto princípio. O quarto princípio é a comunicabilidade entre os dois mundos. Ou seja, de um lado temos o mundo material, o mundo visível, esse mundo e o cosmo todo no qual vivemos, e há o mundo dos espíritos, ou mundo espírita, ou mundo invisível. E esses dois mundos intercambiam-se, ou intercambeiam-se, digam aí qual é a pronúncia correta, nas comunicações através da mediunidade. Existe um fenômeno chamado mediunidade que permite a comunicação entre os dois mundos. Para mais detalhes, vide aí o livro dos médiuns, quem sabe até talvez próxima obra a ser estudada, né? Quem sabe, é muito cedo para falar disso, mas quem sabe seria uma coisa interessante estudar talvez o livro dos médiuns após essa empreitada. E o quinto princípio é a evolução constante. Nós estamos fadados a evoluir moralmente, sempre. E na matéria também, evoluímos também. Tudo evolui no universo, é um princípio. Tudo evolui no universo. Então, os 5 princípios da doutrina espírita: existência de Deus, infinito, existência do espírito, imortal, pluralidade das existências, na Terra ou em outros mundos. Isso é a reencarnação. Comunicabilidade entre os dois mundos, fenômenos mediúnicos e evolução constante do espírito humano. Na verdade, todas as coisas evoluem. A doutrina espírita é baseada nisso. Então, refletindo sobre esses 5 princípios, nós podemos começar agora a primeira parte do livro O Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. No capítulo 1, Kardec aborda sobre o futuro e o nada. O futuro, ele está se referindo ao futuro após o nosso drama aqui na Terra, ou seja, após a nossa morte ou desencarne, né? Nós vamos desencarnar um dia, nós vamos morrer, como você quiser falar, mas essa morte é somente a morte biológica, né? É a falência dos nossos órgãos, o nosso corpo maravilhoso do jeito que é, cada um tem aí o seu, o nosso corpo é muito bem projetado, o nosso corpo foi muito bem elaborado, uma única unidade viva, que é a célula, ela já é um mundo por si só. Um ajuntamento dessas células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e a junção de todos os sistemas dá o corpo humano. Esse corpo humano obedece regras físicas, químicas, bioquímicas, biológicas e outras regras tais aí. E é perecível. Com o tempo, todos nós sabemos, atingimos o ápice ali nos 50 anos, depois dos 50 anos é ladeira abaixo. É muito difícil quem chega aí aos 100 anos, pode acontecer, mas é muito raro. O fato é que chega ali por volta depois dos 80, na verdade, nós somos convidados a abandonar essa matéria. E aí o que acontece? E o futuro? O que é que acontece depois disso? É o que versa essa primeira parte, no olhar da doutrina espírita. O que a doutrina espírita diz a respeito sobre isso? No capítulo 1, nós iniciamos como o futuro e o nada. Esse futuro, o que acontece com esse futuro? Tem, talvez, quais as opções, para vocês ficarem aí já debatendo, para nós discutirmos já na próxima aula. O que acontece depois da morte física? Uns acham que nada. Você morreu, acabou, encerrou, terminou o filme, terminou a novela, terminou o seriado, terminou o livro, acabou, não tem mais nada.
Outros acreditam que quando você morre, são os que acreditam no espírito, né? A sua alma vai ter que passar aí por um sistema de seleção ou julgamento, e aí você vai ou para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Antigamente tinha o limbo na Igreja Católica, mas parece que o Papa, não sei se foi o Bento XVI, ou já o Papa Francisco, que acabou com o limbo. Ou você vai também para o inferno, né? Se você for uma pessoa do mal, você vai para o inferno. Tem gente que acredita nisso. Mas a doutrina espírita diz que a vida continua. Quando nós morremos, nós vamos para o mundo dos espíritos. Lá acontecerão certas coisas. Bom, a gente precisa conversar muito sobre isso, porque é algo complicadíssimo de entender, porque não temos tantos dados assim. Mas depois dessa parte lá do mundo dos espíritos, certamente nós voltamos. Voltamos para mais uma experiência na carne. É a doutrina da reencarnação. Doutrina essa que o Espiritismo faz parte. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Então, estamos terminando a primeira aula, é assim mesmo, bem rapidinho, talvez muitas pessoas estranhem, né? Mas o objetivo é esse mesmo, vídeos curtinhos mesmo, para que você possa ir refletindo aos poucos, aos pouquinhos, né? Mas então, o que é que você pensa a respeito disso? Né? Eu sei que você que é espírita, se você é espírita mesmo, sabe que a vida continua no mundo espiritual e em outras encarnações. Mas se você não é espírita, então se você não acredita na reencarnação, você acha o quê? Você vai para o inferno, se for do mal? Se você vai para o céu, se for do bem? Se você não for nem tão mal, nem tão bonzinho, vai para o purgatório? Ou você é ateu e acha que não, acabou com tudo? Reflitamos sobre isso, vamos refletir sobre isso. Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente já adentra no arcabouço do livro, né? Acho que valem a pena essas reflexões. E acredito que na próxima aula a gente já penteie o primeiro capítulo, já dá para pentear o primeiro capítulo. E o mais importante, tá, gente? Essas aulas, elas não excluem a necessidade da leitura do livro. Leiam o livro O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque é muito importante, tá bom? Bom, por hoje é só. Obrigado aí por ter acompanhado essa videoaula. Deixe aí os seus comentários, a sua opinião é muito importante. Assine o nosso canal, deixe o gostei se você gostou, ou não gostei se não gostou. É muito importante a opinião de você. E na boa, sem milindre, sem nenhum drama. A vida já é um drama, não é verdade? Beijo no coração. Paz e bem, e nunca esqueçamos, amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau, até a próxima.